Paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos, desenvolvendo uma consciência de santidade. Tem um trimestre a carreira que nos está proposto, caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Então, nesse tema, a respeito da nossa jornada, hoje vamos falar sobre santidade, né? Nós vimos nas últimas lições a respeito da confissão do pecado, a respeito do resistir à tentação, e hoje vamos falar, aleluia, dessa consciência de santidade que devemos desenvolver. Texto áureo: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Verdade prática na jornada para o céu: devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, em complemento aos temas que estudamos nas lições passadas, exatamente sobre a confissão, sobre a tentação, o oposto, né, a questão do pecado, a questão da queda, é exatamente viver uma vida santa, né, vigilante, né, sempre em oração, sempre exercendo as disciplinas cristãs, aleluia, servindo ao Senhor e ser santo. Ser santo quer dizer ser separado, né, de forma que pertencemos a Deus e estamos servindo a Ele, ou seja, somos consagrados ao serviço do Senhor. Veremos então nessa lição a respeito da santificação, dos processos, né, que a santificação acontece na nossa vida, né? Veremos aqui a questão da santificação posicional, progressiva, né, e a santificação final. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro 1, de 13 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição são apresentar a perspectiva bíblica da santificação, descrever a abrangência do estágio da santificação e distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Glórias a Deus. Então, veremos a respeito exatamente de santificação e terminaremos falando sobre a santidade, a justiça de Deus. Deus é santo e requer que também sejamos santos. Louvado seja Deus. A introdução diz o seguinte: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta, é o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou sua jornada de fé com Cristo deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu, né? Então, além de ser santo, a gente tem que entender por quê, né? Tem que ter essa consciência desenvolvida, aleluia, tem que estar apercebido, inclusive discernir, né, todas as coisas. Como diz aqui no texto, o apóstolo Pedro escreve, né? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, nós não estamos mais ignorantes, nós já saímos das trevas para a luz. Que luz é essa? Luz que nos esclarece que éramos, que não tínhamos condição de salvação, que éramos pecadores miseráveis, aleluia, e carecíamos do Salvador, que nos alcançou com a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor, e requer que nós andemos em um padrão de santidade,
andemos em conformidade como um cidadão que vai morar no céu, como o próprio Jesus ensina ali no Sermão do Monte, né, característica desse cidadão. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar sobre essa consciência de santificação. Primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação. Primeiro subtópico, santificação no Antigo Testamento. No hebraico Kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Êxodo 15:11. Coisa santa, Números 4:15. Santuário, Êxodo 36:4. Outro sim, o adjetivo Kadosh, muito presente no Pentateuco. Os primeiros livros da Bíblia traz a ideia de um dia, uma pessoa, uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Gênesis 2:3, Êxodo 19:6. Né? Então a gente vê no Antigo Testamento essa característica da santidade. Né? Os utensílios eram separados, né? O próprio altar era santificado, o tabernáculo, e os sacerdotes, as pessoas também eram separadas para o serviço, consagrada a Deus. Né? Então temos esses termos referindo a essa separação ou essa consagração, Kodesh, né, como substantivo, ou Kadash como verbo. Louvado seja o Senhor. Então essa santificação, né, por exemplo, um utensílio que era consagrado, era purificado, era aspergido sangue, ali era de Deus, não podia ser usado para outra utilidade. Né? Bem assim somos nós também. Aleluia, somos consagrados, somos santificados, embora as pessoas tenham, né, uma definição diferente relacionada a santo, né? Acredito que seja aquele Marte, aquele, né, ídolo, aquela figura que foi canonizada pela igreja. A Bíblia mostra diferente. Ser santo, a princípio, significa ser separado para Deus. Se nós somos separados para Deus, nós somos santos, sim, como veremos depois sobre os estágios da santificação. Segundo subtópico no Novo Testamento, o verbo grego hagiados quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra e graça do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Efésios 5:26, 1 Tessalonicenses 5:23. Então, da mesma maneira como no Antigo Testamento as coisas tinham que ser puras, né? Não podia ter impureza, não podia alguém tornar imundo nos seus afazeres e vir e contaminar as coisas santas. Da mesma maneira no Novo Testamento, só que essa purificação, né, é algo espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Aleluia. A nossa parte é andar nele, é nos consagrar, é buscar, aleluia, a paz do Senhor, como diz o próprio Deus, né? Quando me buscarem de todo o coração, me acharei. Então, é algo que Deus faz em nossa vida, essa santificação, essa purificação, porque nós de nós mesmos não poderíamos nos purificar. Terceiro subtópico, a santidade exigida pela palavra. Essa nova jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra da verdade nos santifica, João 17:17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Então, a consciência de santificação também nos traz essa realidade, que não é algo opcional. Sem santidade a gente não vai para o céu. Então, nosso alvo não é só ser cristão, só ser crente ou conquistar bênçãos aqui na terra. Não. Nosso alvo é o céu e por isso a gente tem que se esforçar para fazer como Pedro orienta aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a palavra ela tem também essa função de nos santificar, de nos purificar, como o próprio Jesus disse, que nós já fomos limpos
pela palavra, né? E precisamos conservar, né, essa limpeza que a palavra produz em nossas almas, nossas vidas, quando nós cremos e a praticamos. Segundo tópico, a santificação e seus estágios. Primeiro subtópico, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6, 19 a 22, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Glórias a Deus. Enquanto no Antigo Testamento poderia o sacerdote tornar algo santo através dos ritos, do sangue, dos sacrifícios, né? E até mesmo da unção, a gente vê que no Novo Testamento esse ato é algo divino, algo que só o Espírito Santo pode operar em nós. Esse processo pelo qual o pecador se torna santo. Como pode, né? O pecador tornar-se santo. Então Deus não olha mais para o pecador e vê suas falhas, seus erros, porque ele já se arrependeu, já creu em Jesus, e agora quando Deus olha para o pecador, vê cobertura ali, o sangue do Senhor, que nos purifica de todo pecado, como diz na primeira epístola de João. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo, né? Então o pecador, ele é purificado e separado. Vai ver aqui nesses estágios, essa separação, né, ela se refere à posição, né? Santificação posicional. A gente saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, do lago de lama para os pés firmados na rocha. Então fomos separados. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veremos que aqui trata da santificação progressiva, que a cada dia precisamos crescer, se edificar e se parecer mais com Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. 2 Coríntios 7:1, Efésios 4:12, 13 e 5:26. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Então, vamos falar sobre esses estágios. 3 estágios da santificação, segundo subtópico. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento. Por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. 1 Coríntios 6:11, que diz: E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glórias a Deus. Então essa santificação, né, é quando o Espírito Santo faz a obra em nós, quando cremos, nos arrependemos, então nós nascemos de novo, somos regenerados, né? Aleluia. Somos justificados, né? Ou seja, o nosso pecado foi perdoado, nós não temos mais essa carga, esse fardo já foi lançado aos pés da cruz. A cédula que era contrária a nós, o Senhor Jesus pegou e cravou ela na cruz. Então a nossa conta zerou e a partir daí somos santos. Então é posicional, porque estávamos no estado de morte, o Senhor nos coloca em vida. Estávamos em pecado, o Senhor nos justificou, nos santificou, nos regenerou, nos lavou. Glórias a Deus. Então, aceitou a Cristo, somos santos. Aleluia. É o primeiro estágio da santificação e é a posicional. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Gálatas 5:16 a 18, Efésios 4:20 e 24 e 27 a 30. Esse estágio leva ao último, ou da glorificação, né? Então, a santificação progressiva é essa que a gente está todo dia na jornada, caminhando, nos edificando, aprendendo com Cristo, se parecendo cada dia mais com Ele. Aleluia, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas para andarmos em santidade, em novidade de vida todo dia. Glórias a Deus. E quando pecamos, temos que nos lavar de novo, né? Voltou a se sujar, precisamos se arrepender e pedir a graça, né? Fazer como Davi, né? Cria em mim espírito reto, coração puro, né? Me sustém com o espírito voluntário, nos dá alegria novamente da salvação. Então, precisamos estar constantemente buscando ser santo, andando na santidade, andando no Espírito. É Ele também que faz essa obra. Ele faz a inicial,
a santificação provisional e Ele que opera em nós, né, também esta obra, que Ele começou a boa obra e certamente a concluirá, louvado seja Deus, até chegar na glorificação, que é o último estágio da santificação. Esse é o momento que o crente será como Jesus é, Romanos 8:29, 1 João 3:2, e receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição, João 20:24-29, conforme 1 Tessalonicenses 4:13-18. É o momento que encontraremos com Cristo. Quando Ele voltar, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estiverem vivos, seremos transformados e encontraremos com Ele nas nuvens. Essa transformação é o corpo glorioso. Seremos glorificados, não mais estaremos sujeitos a pecar. Então, a santificação final, definitiva, é quando recebemos um corpo semelhante ao de Cristo. E o terceiro subtópico é o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5:8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação. João 14:23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nosso alvo é este: chegar até a presença de Deus, e para isso precisamos obedecer e ser praticante da palavra, dos mandamentos, para que possamos ter comunhão com Deus e eles habitarem em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, o julgamento do Deus Santo. Então, vamos falar sobre essa santidade do nosso Deus e sua justiça. Glórias a Deus. Como já vimos em Hebreus, sem a santificação não veremos a Deus. Porque Ele é santo e nós devemos ser santos em toda maneira de viver, conforme o texto da leitura bíblica. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glórias a Deus. Primeiro subtópico, o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo Israel, Isaías 1:4. Com o nome Santo, Isaías 57:15. Os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6:3. E em santidade ninguém pode ser igualado a Deus, 1 Samuel 2:2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, Ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade. Conforme registra o texto bíblico: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levíticos 19:2, 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, Ele é o padrão. A santidade de Deus é perfeita. Glórias a Deus. Nossa santidade é para ser o reflexo da comunhão com Deus, de uma vida, aleluia, que busca seguir o modelo bíblico, que busca estar cheia do Espírito Santo, para que possamos continuar produzindo frutos dignos de arrependimento e produzir também o fruto do Espírito. Só andando cheio do Espírito que a gente vai poder vencer as tentações, como vimos em lições passadas, e não pecar contra o nosso Deus, viver santo como Ele requer que sejamos. Não somos perfeitos, só seremos perfeitos na glorificação, mas estamos no processo. Não podemos viver de qualquer maneira e sem essa preocupação de querer ser santo, ou querer apenas ser um religioso ou apenas um frequentador de igreja. Não, nosso alvo é o céu. Temos que esforçar-nos constantemente para não perder a coroa, aleluia, e para não sujar as nossas vestes. Segundo subtópico, santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2:21. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5:26-27. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Hebreus 12:14. Empenhemo-nos
a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Romanos 12:1. Então essa santidade é exigida à igreja. A igreja é representante de Deus, né? E quando a igreja peca, quando a igreja está desordenada, quando a igreja escandaliza o nome do Senhor, né? O nosso Deus é blasfemado, né? Faz lembrar quando Davi pecou, quando Natã vai ali confrontá-lo, conforme 2 Samuel 12:14 diz: Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Né? Então, Deus demonstra ali que Davi, em vez de glorificar a Deus, em vez de ter uma vida ali irrepreensível, para que o nome do Senhor fosse glorificado, através das vitórias que Deus dava a Davi volta as costas a Deus e peca, né? E faz algo tão terrível que as pessoas, né, os povos iriam blasfemar contra Deus por causa do pecado de Davi. E assim a igreja, quando a igreja sai da direção, né, sai desse caminho de santidade, escandaliza ou permite o pecado no seu seio, acaba também ofendendo a santidade de Deus e fazendo as pessoas blasfemarem contra a igreja. Não é assim que acontece? Quando alguém peca e é crente ou é um pastor, né, a mídia, as pessoas vão falar de boca cheia, né? Está vendo o crente, está vendo o pastor? Né? Então não estão simplesmente acusando ou apontando o dedo para aquele que pecou, mas é uma forma de blasfemar contra Deus, de dizer, não, vou continuar na minha maneira de viver porque eles são também pecadores. E o terceiro subtópico, santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. Né? 1 João 1,5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião e contra a sua santidade e justiça. Gênesis 6, 12 a 13. Né? Então, Deus é santo e é justo. Glórias a Deus. Né? Por isso que, como diz o hino, né? No céu não entra pecado. Né? Precisamos ser santos, nos santificar, aleluia, aproveitar a oportunidade para se arrepender dos pecados e pedir perdão a Deus para voltarmos a ter comunhão e continuar o processo da santificação em nossa vida. Concluindo, na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Né? Então, quando a gente olha para Deus, a gente sabe que nunca vai conseguir imitá-lo, né? Mas a sua perfeição demonstra que nós não podemos ser tão errados, tão falhos, andarmos tão longe, né, dessa comunhão. Precisamos nos esforçar para estar na sua presença, para ter comunhão com Ele, para ter o Senhor Jesus como nosso mediador. Aleluia. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. 1 João 2,3. Estamos no tempo de ser consciente de que Deus ama todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Né? E a Bíblia diz, né, em Apocalipse 3,11, eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Então Jesus pagou um alto preço para nos dar essa coroa de justiça. Glórias a Deus, coroa da vida, para nos santificar, nos lavar. Aleluia. Então nós precisamos, né, em contrapartida, aleluia, estar buscando viver em santidade, sem a qual, né, como já vimos, não veremos a Deus. Né? E é claro que nós não podemos de nós mesmos ter êxito, né, sem a ajuda do Espírito Santo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, o caminho para a santificação é com a companhia do nosso amigo Espírito Santo. Graças a Deus. E a próxima lição é a realidade bíblica do inferno. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, orar e agradecer por essa lição. Santo eterno Deus, te louvamos, te
Te agradecemos por mais um despertamento, Pai, sabendo que o Senhor é santo, que requer que vivamos também de forma irrepreensível, de forma santa, Pai, que em todo tempo estejamos com as vestes alvas, Senhor. Que, Pai, se porventura venhamos a pecar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ter também essa consciência de correr e lavar nossas vestes novamente no Teu sangue, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Pai, sustém nossas mãos, Senhor Jesus, nos guarda até o fim, para que não percamos a nossa coroa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.